tela, vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, tá? Chegou. Isso. Podem começar. Então, a gente vai falar sobre determinação do sexo. Nosso grupo tem a Bárbara, a Isadora, eu, Luísa, Nájila, Nicole e a Sara. Para começar a falar sobre a determinação do sexo, a gente tem que falar sobre os cromossomos sexuais. Nos seres humanos, a gente tem um total de 23 pares de cromossomos, sendo eles 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, que são os cromossomos X e Y. E são esses que vão determinar o sexo biológico do indivíduo. Depois da gametogênese, o gameta feminino fica com 22 cromossomos mais o cromossomo X, e o gameta masculino vai ficar com 22 cromossomos mais X ou 22 mais Y. Então, é o gameta masculino que vai determinar o sexo genético do embrião. Todos os seres da espécie humana têm necessariamente um cromossomo X, exceto em caso de anomalias cromossômicas, é claro. O seu par pode ser um outro cromossomo X, então o embrião vai ser do sexo biológico feminino, ou pode ser um cromossomo Y, que vai determinar um indivíduo do sexo biológico masculino. E para a determinação do fenótipo masculino, é necessário, então, que se tenha um cromossomo Y funcional, porque é nesse cromossomo que tem o gene SRY, que é a região determinante do sexo do cromossomo Y. E é essa região, esse gene, que vai dar início ao desenvolvimento das características masculinas, incluindo o desenvolvimento do sistema reprodutor. Oi, eu sou a Sara. Eu vou estar falando da formação do sistema genital indiferenciado. Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo meu vizinho, que ligou a furadeira agora. Não esperava com isso, mas vamos lá. Essa formação do sistema genital indiferenciado, ele vai se iniciar por volta da 5ª semana de gestação. Nele, vai ser possível ter uma diferenciação genética e fenotípica do embrião. Então, por mais que o sexo genético seja estabelecido durante a fecundação, a diferenciação fenotípica ela vai demorar algumas semanas para ser vista. Então, pode-se dizer que as gônadas genitais vão ser bipotenciais, podendo ser menino ou menina nesse período. E esse sistema ele vai ser integrado aos órgãos urinários primitivos. Gente, desculpa, minha gata tá fazendo bagunça. Ai, que vergonha. Esse sistema ele vai ser integrado aos órgãos urinários primitivos em machos e fêmeas, por serem similares. Tá. Aqui a gente tem uma fotomicrografia de uma seção transversal do abdômen de um embrião. Então, assim, o desenvolvimento das gônadas ele vai ser formado através do mesoderma intermediário e vai ser caracterizado pela migração de células germinativas primordiais. Esse mesoderma ele vai estar presente em ambas as partes da parede dorsal do embrião e vai ser responsável por formar a crista gonadal. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem as células germinativas que estão migrando do mesentério dorsal do intestino posterior e aglomerando aqui nessa região, que dá para ver que está mais roxinha, que é próxima do mesonefro e vai formar uma saliência que vai ser a crista gonadal e futuramente vai formar as gônadas genitais. Essa migração ela vai ser mediada através dos genes Stella, Fragilis e BMP4. A maior parte da gônada em desenvolvimento ela vai ser composta do mesênquima derivado do epitélio celômico da crista gonadal, que eu vou falar mais um pouco no próximo slide. E também, toda essa migração de células germinativas primordiais, ela vai induzir o epitélio celômico a produzir células somáticas de sustentação, que também vou falar um pouco mais no próximo slide. Pode passar. Tá. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem o epitélio celômico, que eu citei anteriormente.
Nele, vai ser possível perceber a formação dos ductos essenciais na formação do sistema urogenital. Então, tem a invaginação do epitélio celômico, que vai formar o ducto paramesonéfrico, que também é chamado de ducto de Muller. Ao lado, em roxo, vai ter o ducto mesonéfrico, que também é chamado de ducto de Wolff, e tem a gônada, essa aqui em marronzinho. Tá, as células somáticas que eu citei anteriormente, as células somáticas de sustentação, desculpa, elas vão ser essenciais para o desenvolvimento das células germinativas no interior dessas gônadas. Se essas células não envolvem as células germinativas elas vão se degenerar. E depois da sexta semana... Você tirou o sorvete? Laila, seu microfone está aberto. Depois da sexta semana, essas células somáticas de sustentação, elas vão seguir destinos diferentes, baseando-se no sexo cromossômico do embrião. Então, aqui ao lado, a gente tem esse sistema mais desenvolvido. Então, tem os mesonéfrios, que são os rins primitivos, os ductos mesonéfricos, né, que está da mesma cor aqui da foto do lado, que são os ductos de Wolff, o ducto paramesonéfrico, que é o ducto de Muller, a crista genital, que vão formar ou os testículos ou os ovários futuramente, e os metanéfros. Desculpa, uma das nossas integrantes não puderam comparecer hoje, então, com o acordo do professor, a gente vai passar a parte dela aqui. Então, sobre a formação do sistema genital interno masculino. Gente, vou só fazer um parênteses aqui antes de eu passar o vídeo. A imagem ficou um pouquinho falhada, mas o som ficou certinho. Então, se vocês prestarem atenção, dá para acompanhar. A primeira coisa que eu queria dizer é que ele é uma das 3 estruturas que compõem, na verdade, os órgãos sexuais. As outras 2 estruturas são as gônadas e a genital externa. Os genitais internos, tanto masculino quanto feminino, são compostos pelas glândulas acessórias e pelos dutos que conectam as gônadas ao meio externo. Então, a função do sistema genital interno masculino é conectar as gônadas ao meio externo. Só que até a 6ª semana de gestação, os tecidos embrionários ainda não se diferenciaram. Então, a gente fala que eles são bipotenciais, porque eles têm a possibilidade de se diferenciar em tecidos em estruturas femininas e estruturas masculinas. Essa diferenciação acontece a partir da 7ª semana por meio dos genes que a gente tem codificados nos cromossomos sexuais. Então, as pessoas que têm XX vão acabar desenvolvendo estruturas femininas e as pessoas que têm XY vão acabar desenvolvendo estruturas masculinas. A genital interna bipotencial, ou seja, tanto de fetos com XX e de fetos com XY, elas são ela é composta por um par de Miller e um sexo masculino acabam regredindo e os dutos de Wolff. E no sexo masculino acabam se diferenciando em outras estruturas. Como o nosso foco é falar do sistema genital interno masculino, é necessário que as gônadas secretem hormônios. Só que as gônadas, elas só secretam hormônios depois da diferenciação. Então, a gente precisa que a gônada
tenha passado por um processo de diferenciação e se torne o testículo para que Gente, desculpa interromper, eu vim perguntar se tá travando muito, não sei se é minha internet, se estiver travando muito a gente pode trocar e outra pessoa compartilhar a tela, vocês preferem? Tá travando um pouquinho, sim. Tá, eu vou parar aqui. Sara, tenta colocar aí no seu computador. O vídeo parou nos 2 minutos e 53. Desculpa, gente, minha internet resolveu me atrapalhar bem agora. Fica tranquilo. Me informe se estiver dando para ver, por favor. Já estamos vendo. Em que minuto parou? 2 e 2h50, 2h53. por aí. Então, sobre que ocorra o início do processo de desenvolvimento do sistema genital interno. O que ativa, o que dá o start nesse processo de desenvolvimento da gônada é o gene SRY, que em tradução seria região determinante do sexo do cromossomo Y. É um gene que está presente no cromossomo Y e ele ativa uma proteína, que seria a proteína determinante de testículo, seria um fator determinante de testículo, TDF, e esse TDF ele consegue ativar outros genes que vão dar início à diferenciação da gônada em testículo. Só que uma coisa que eu acho importante comentar também é que a gônada, a gônada bipotencial, né? Ela é composta por medula e córtex. Medula é a parte mais interna, córtex é a parte mais externa. E a ativação, que eu falei, do SRY, depois Deu uma travadinha. Gente, tá difícil. Espera só um minutinho. Eu vou tentar compartilhar daqui a minha janela, tá bom? Estamos no minuto 3, né? 3 e... Isso. Muito obrigada. Passa o dedinho para eu ver de novo aí. 3h56. Tá bom, vou tentar compartilhar do meu aqui. Segura um pouquinho, é só compartilhar. Isso. Espera, estou compartilhando errado. Espera aí. Compartilhar. Uma guia. Oi, eu sou do grupo de determinação sexual e a minha parte de trabalho é o desenvolvimento do sistema genital interno masculino. A ativação, que eu falei, do SRY, depois do TDF, depois de outros genes, faz com que a medula se diferencie em testículo. Isso acontece a partir da 7ª semana, vai mais ou menos até a 10ª, e a partir da 10ª semana, os testículos já conseguem secretar alguns hormônios. As células testiculares importantes nesse processo são as células de Sertoli e as células de Leydig, também conhecidas como intersticiais, e ocorre a secreção de 3 hormônios, só que um deles é envolvido no desenvolvimento genital externo. Antes de falar desses hormônios, eu queria mostrar a gônada bipotencial, a gônada bipotencial desse lado e desse lado, e é a medula dela que vai licenciar em testículo,
né, do SRY. Aqui a gente tem o de Miller também, e aqui o duto de Wolff, que é o que vai se diferenciar em duas masculinas, né? Então, célula secretória. Ela secreta, como eu acabei de mostrar, nos homens esses dutos eles não têm função nenhuma. A partir do desenvolvimento dos testículos, da secreção desses hormônios, eles regridem e não se diferenciam em estrutura nenhuma. E as células de Leydig ou intersticiais secretam testosterona e dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona ela é envolvida no desenvolvimento genital externo, então não vai ser comentado aqui nesse momento. Só que a testosterona tem duas acessórias masculinas, que são a vesícula seminal, o duto deferente e o epidídimo. Aí, peguei esse exemplo, essa imagem aqui do Silverton, e a gente tem aqui um testículo já diferenciado a partir de 10 semanas. Esse testículo começa a secretar hormônios que vão fazer com que o duto de ejeção, né, e com que o duto de Wolff comece a se diferenciar. O Wolff diferenciado, ele dá origem à vesícula seminal, que está aqui, ao duto deferente, que está aqui, e dídimo, que está aqui. E desenvolvimento do sistema genital interno masculino. Aqui também um pequeno modelo, né? Do Silverton também, que acho que ficou bem explicativo, que mostra como tudo começa, na verdade, por causa do gene SRI, que dá origem à diferenciação das gônadas, dos potenciais em testículos, e esses testículos depois têm células que secretam hormônios que vão fazer com que a regressão e os outros dutos sofram uma diferenciação. Ou seja, as gônadas, né, já diferenciadas em testículos saiam da cavidade abdominal do saco escrotal, e esse processo de desenvolvimento dutos de Wolff em estruturas acessórias, ele vai desde a 10ª semana de gestação até realmente o nascimento. Aqui, acho que essa imagem que eu tirei do Silva, acho que essa imagem que eu tirei do Silva é super explicativa. Ficou, para mim, né, pelo menos ficou bem explicado, mas, professor, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira que eu complemente depois, alguma coisa que não for tão boa, você pode me falar por e-mail que eu respondo. Obrigada e até a próxima aula. Bom, gente, ficou meio ruim a apresentação com esse vídeo, porque travou e tal. Então, desculpa por essa parte. Agora eu vou voltar a transmitir para continuar a apresentação. Tá aparecendo aí? Foi. Veio. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação do sistema genital externo masculino. A Isadora no vídeo falou um pouquinho sobre a parte interna. Quem quiser ver o vídeo melhor, sem travar depois, a gente pode colocar no Drive, alguma coisa assim, caso tenha ficado alguma coisa confusa. Enfim, ela falou um pouquinho da parte hormonal, né? A masculinização se dá pela testosterona. E aí eu vou falar um pouquinho sobre que estrutura que vira o quê. O falo primordial se alonga e se desenvolve no pênis, que nessa imagem vocês conseguem ver, o alongamento é bem, bem autoexplicativo. O mesênquima do falo se torna o corpo esponjoso e corpo cavernoso. O ectoderma superficial vai se tornar a ráfia peniana, que é essa linha de fusão, que também aparece na imagem. E as pregas uretrais vão se tornar as paredes laterais do sulco uretral e a uretra esponjosa. O tubérculo genital vai se desenvolver na glande, que na imagem é o número 1, essa parte do topo.
E ainda na glande, aqui eu coloquei uma outra imagem que está de um outro ângulo e ela está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais avançada no desenvolvimento. Para vocês se localizarem na imagem, o número 5 é o ânus. O número 1 continua sendo a glande, e no meio dela tem um cordãozinho. Esse cordão é uma invaginação, e ele é o cordão ectodérmico. Ele vai crescer em direção à raiz do pênis e vai se unir à uretra esponjosa. Ainda na glande vai ter uma outra invaginação, que não vai ser um cordão, vai ser uma invaginação circular de ectoderma, que vai se desenvolver futuramente no prepúcio, que é aquela sobra de pele que protege a glande. As saliências labioscrotais vão se desenvolver no escroto, e onde essas estruturas se unem, vai ter uma outra linha de fusão, assim como tem a ráfia peniana, vai ter a ráfia escrotal. Esse desenvolvimento acontece até a 12ª semana, que é mais ou menos quando a gente da obstetrícia, né? Quando você consegue identificar o sexo no ultrassom. E aí a Nádia vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Eu coloquei uma animação também, que eu espero que passe melhor do que o outro vídeo, que mostra bem rapidinho, para a gente ter uma ideia visual de como que é esse desenvolvimento das estruturas externas. Essa parte laranja é o pênis, e essa linha onde as estruturas estão se unindo é a ráfia peniana. Em azul tem o escroto, e também vai ter uma linhazinha no meio que é a ráfia escrotal. E em verde é a glande, e essa abertura no topo da glande é a abertura da uretra. E aí vocês já conseguem ver a estrutura externa da genitália masculina como a gente conhece. Agora eu vou falar sobre a formação do sistema genital interno feminino. E essa imagem é apenas para a gente relembrar um pouco do que as meninas já falaram. Até a 7ª semana, o sistema genital ele é bipotencial, ou seja, os órgãos reprodutivos internos possuem potencial para se desenvolver e formar estruturas femininas ou masculinas. E aqui na imagem à direita, dá para ver que apenas na ação do hormônio antimuleriano, que é esse mais AMH, e da testosterona, que o sistema genital masculino se desenvolve. Já o feminino à esquerda se desenvolve quando não recebe estímulo desse hormônio e do gene SRY. Enquanto no masculino o ducto de Miller... Pode voltar, Nicole. Enquanto no masculino o ducto de Miller, que está em rosa, se degenera, o ducto de Wolff em azul se desenvolve. E no feminino ocorre o contrário, ou seja, o ducto de Miller se desenvolve e o Wolff se degenera. Pode passar. Então, no embrião feminino, o ducto de Miller desempenha papel condutor no desenvolvimento, ele vai ser o responsável. E aqui nessa imagem, a gente pode ver que a partir da 10ª semana, a região cortical da gônada bipotencial já está se formando e formando o ovário. Quando compara esse sistema com o sistema genital masculino, o desenvolvimento do feminino ele ocorre de maneira mais lenta, então ele demora mais para terminar a formação. E diferente do masculino, o sistema feminino não precisa dos ovários formados e nem de hormônios para que ele consiga se desenvolver. E eles são regulados pelo gene OX. Pode passar. Apenas mais tarde, quando for iniciar o desenvolvimento da formação das tubas uterinas, do útero e da parte superior da vagina, é que o embrião vai utilizar hormônios, sendo estrogênio produzido pelo ovário da mãe e pela placenta. As evaginações da uretra para dentro do mesênquima é que irão formar as glândulas bilaterais uretrais e parauretrais, que são as secretoras de muco. E a maior parte da vagina ela é originada a partir da parte caudal dos ductos de Miller, e o ímen é originado através da invaginação posterior do seio urogenital. E essa imagem é apenas para a gente conseguir perceber as diferenças que ocorrem no sistema genital interno feminino durante algumas semanas. Que na primeira a gente consegue ainda ver o ducto de Miller e depois ele vai se formando nas tubas, no útero, enfim. Pode passar.
O desenvolvimento da genitália externa e dos caracteres sexuais secundários se completa por volta da 12ª semana de gestação. Por esse motivo também que fazem o exame de sexagem fetal a partir da 13ª semana. Uma curiosidade é que para essa determinação, o médico vê no ultrassom a posição do tubérculo genital, o que dá origem ao pênis nos meninos e ao clitóris nas meninas. Se o tubérculo estiver bem horizontal, paralelo com a coluna, como mostra a figura, é menina. Já se estiver na vertical, perpendicular à coluna, é menino. O sistema genital externo desenvolve-se tanto no homem quanto na mulher, a partir de precursores comuns: o tubérculo genital, protuberância genital, dobras urogenitais e seio urogenital. Nas mulheres, por falta de andrógenos, que são os hormônios masculinos, pode passar para o videozinho. Acontece a feminização dos genitais indiferenciados, como mostra nesse vídeo. Ou seja, o tubérculo genital origina o clitóris, as protuberâncias genitais originam os grandes lábios e as dobras urogenitais, os pequenos lábios. Aí aqui colocamos uma ilustração da vulva, com a indicação de cada órgão externo desenvolvido, como vocês podem ver, formada por clitóris, pequenos lábios, grandes lábios e pela abertura vaginal e da uretra. Bom, é isso, gente. Aqui a gente colocou nosso referencial teórico. Desculpa de novo porque ficou ruim o vídeo, travou os videozinhos e aí foi tudo uma confusão. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Parabéns, também acho que ficou muito bom o seminário. Aqui são os problemas técnicos, isso é coisa menor. Não fiquem encucados, tá bem? Seminário muito informativo, bastante conteúdo vocês trouxeram, achei que foi muito bom mesmo, tá? Parabéns, de verdade. Eu vou pedir só para vocês fazerem uma gentileza. Esse vídeo da Isadora, como ele trava uns pedacinhos, se puder pedir para ela regravar, aí a gente faz o seguinte, me manda ele regravado e eu coloco ele prontinho, certinho, sem problemas lá no Moodle, e aí o seminário fica completo, tá? Mas não tenham dúvida de que foi um excelente seminário, porque foi sim, tá? Esqueçam problemas técnicos, todo mundo tem disso aí. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Obrigada. Sem dúvidas. Então, ó, vou dar um plus para vocês nesse seminário de determinação sexual. Eu tenho um paper que saiu numa revista há alguns anos atrás, em que ele descreve as cascatas gênicas para você fazer a determinação sexual, tá? E é só para vocês terem quem lê por curiosidade mesmo, mas ele vai mostrar que o desenvolvimento e as cascatas, elas são muito, muito complexas, é um negócio bem genético, assim, ele é pesado, mas como tem as nuances de quantos genes para virar o embrião ser biologicamente masculino ou biologicamente feminino, e quanto meio do caminho existe porque um gene ou outro pode falhar. Vocês já leiam lá, que é um paper muito, muito legal. Vale muito a pena ler. Tá bem? Mais dúvidas ou eu posso aqui... Não. Diga, meu bem. Ninguém teve dúvida pra gente, mas eu tenho, na verdade, uma para você. Vamos lá. Tem essa coisa de que quem determina o sexo é o gameta masculino, né? Que vai ser o X ou Y. Uhum. Mas há um tempo atrás, é uma dúvida meio vaga, na verdade, mas há um tempo atrás eu lembro de ter lido alguma coisa que o óvulo também tinha alguma coisa a ver com isso, assim, ele também selecionava de algum jeito, e aí eu não sei, eu não achei uma explicação, não sabia explicar para inserir no seminário e fiquei nessa dúvida. Ó, tem... deixa eu ver se exatamente é isso que você está na dúvida. Porque, assim, o SRY, ele está no cromossomo Y, certo? Então, geneticamente,
a determinação genética do sexo é a presença do cromossomo Y. Só que o que vai acontecer? O gene que codifica o receptor da testosterona está no cromossomo X. Então, se por algum motivo o cromossomo X tiver alguma mutação, alguma deleção e não codificar o receptor da testosterona, tanto faz a testosterona estar ali ou não, ela nunca vai agir. Então, se a testosterona não agir, você tem um indivíduo que é geneticamente XY, mas fenotipicamente o embrião se desenvolve feminino. Então, você vai ter fenotipicamente uma mulher com um cariótipo XY. Não sei se é exatamente isso que você tem, mas pensando assim, esse tipo de contribuição que eu penso é isso que pode ser. Tá? Bom, então tá, deixa eu parar a gravação aqui.